Nós vamos conversar aqui como é que eu faço para parametrizar uma circunferência. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse que a gente tem aqui uma circunferência. Vamos deixar bonitinho. Eu tenho uma circunferência, só que ela está localizada, é importante você lembrar disso, no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho o eixo das abscissas, bem aqui eu vou ter o eixo das ordenadas. Coloque aí, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui eu tenho a origem. O importante dos seus estudos aí anteriores é você entender o que é uma circunferência. Circunferência é o quê? Vamos falar até bonito. É o lugar geométrico dos pontos que é equidistante à origem, é equidistante ao meu centro. Como isso, professor? Eu não entendi. Presta atenção. Bem, aqui eu tenho a origem, o meu centro da circunferência. Se você pega um ponto dessa circunferência, dizer que o ponto pertence a ela é dizer que ele está aqui, por exemplo. E se esse ponto está aqui, diga de passagem, eu vou ter um valor para x, que eu vou tocar, eu faço a projeção e vou ter aqui um valor para y. Para ficar legal no seu caderno aí, vamos deixar esse cara aí pontilhado para você não esquecer de desenhar. E aí, quando eu falei para vocês que a circunferência é o lugar geométrico dos pontos, é o lugar dos pontos, que é equidistante à minha origem, o que isso quer dizer? Se você pegar e calcular a distância desse ponto até a nossa origem, esse valor aqui vai ser R. Então, você vai ter uma distância que vale R. Esse R aqui é o raio da circunferência. Qualquer que seja o lugar que eu pegar, eu pego um ponto que está na minha circunferência, eu pego a origem, eu faço essa distância. Essa minha distância aqui vai ser o raio. Show de bola? E não esqueça que esse ponto aqui é um casal. Você tem um valor do x e você tem um valor do y aqui. O ponto P, ele é x de P e o meu y do ponto P. X e y em resumo. Só que eu gostaria que você entendesse que bem aqui eu tenho um parâmetro. Esse meu parâmetro vai ser o meu ângulo. Então, bem aqui eu tenho um referencial. Eu tenho um parâmetro bem aqui, que é o meu ângulo. Então, bem aqui eu vou chamar de T, parâmetro T. Em alguns momentos nós vamos chamar de θ, mas aqui no início a gente vai chamar de T para esse parâmetro. Esse T aqui é o ângulo formado. É importante entender, esse T não é qualquer cara. Esse T é o ângulo formado pelo seu, podemos falar assim, pelo seu vetor. Tem um vetor que desenha a minha circunferência. A ponta desse vetor vai desenhando, você vai fornecendo o ângulo T. Vai aumentando o T, vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando. Então, a cada T, eu vou ter um ponto lá. Então, esse meu T é o ângulo formado por esse meu vetor. Tem um vetor aqui, OP, e o eixo das abscissas, importante saber, no sentido anti-horário, que a gente vai convencionar sendo sentido positivo. Então, é importante você entender essas coisinhas aí. E agora, eu queria buscar conhecimentos passados. Por exemplo, eu gostaria que você notasse um detalhe. Bem aqui é possível calcular o valor desse x e o valor desse y. Entenda bem, pequeno gafanhoto, eu estou te dizendo que eu estou olhando aqui pelo poder da fé e estou buscando a visão além do alcance e eu percebi um triângulo retângulo aqui. Vai dizer assim, aonde você percebeu, Mura, um triângulo retângulo? Eu percebi bem aqui, ó. Vou desenhar aqui para você pintar. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. É esse que eu fiz a expansão para você. E eu gostaria que você notasse que aqui tem um ângulo de 90 graus. Aqui você vai ter um valor do x, que é a minha abscissa. Aqui eu tenho uma ordenada, que é o y. E aqui eu tenho o ângulo T, o meu parâmetro T. E aqui eu tenho o raio. E aí eu gostaria que você lembrasse aquela história de seno e cosseno. Você vai ter o seguinte, ó. Eu posso aqui obter o seno de t e o cosseno de t. Como, prof?
Olha só, eu tenho bem aqui, concorda comigo aí, ó? Eu tenho um cateto oposto e eu tenho uma hipotenusa. Se eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa, eu vou fazer um seno. Então, eu vou ter o seguinte bem aqui, ó. Eu venho aqui e vou calcular o seno de t. Quem é o seno de t? O cateto oposto, que vale y, dividido pelo cateto adjacente, que vale r. E esse r está dividindo, passa multiplicando. Então, eu tenho que o meu y vai ficar r seno de t. Y, r seno de t. Ordem dos fatores não altera, r seno de t. Do mesmo modo, nós podemos obter o cosseno de t. Só que o cosseno vai ser o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O cateto colado ao t. Olha, é o x, prof. Cateto adjacente é o x. E a minha hipotenusa é o r. Daqui está dividindo esse r, passa multiplicando. Eu tenho aqui r cosseno de t. Queridos, eu cheguei em algo aqui muito especial. Isso aqui é o que vai ajudar, né, a obter a chamada parametrização da nossa circunferência. Eu queria, antes de até continuar, falar o seguinte. Você lembra muito bem o famoso Teorema de Pitágoras. Você conhece o chamado Telpite para os íntimos. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, no caso aqui r a segunda, é igual à soma dos quadrados dos catetos. R a segunda é igual a x a segunda mais y a segunda, que eu posso escrever dessa outra maneira, que dá no mesmo. X a segunda mais y a segunda, r a segunda. Isso é muito importante, porque lá no ensino médio você aprendeu que isso aqui representa a equação reduzida de uma circunferência de centro na origem e raio R, que é o que eu tenho. É o que eu tenho aqui, ó. Quando eu olho para cá, para essa equação aqui, eu já entendo pelo poder da fé que isso aqui é uma circunferência de centro 0, 0. Nunca esqueça isso que eu estou te falando, não esqueça. O centro disso aqui é 0, 0 e o raio dessa circunferência é o R. Vou apenas escrever R é o raio, R é igual ao raio. Podemos deixar assim. Show de bola? Porque entenda bem, se fosse de modo numérico, por exemplo, quando eu tenho isso aqui, só para você sacar bem, x a segunda mais y a segunda igual a 16. O que é que você tem que saber quando você olha para essa equação bem aqui? Você tem que dizer, Moura, eu já sei. Isso aí é uma circunferência onde o centro é a origem, 0, 0, e o meu raio é a raiz quadrada de 16. Você tira a raiz quadrada desse número para obter o raio. Raiz quadrada de 16 é o número 4. Ah, mas o que é que tem a ver com esse tal de x, y bem aqui? É que eu acabei de obter a forma parametrizada. Eu tenho essa forma da circunferência, como a gente conhece lá em analítica. X a segunda mais y segunda, r a segunda. Só que eu imaginando, né, sendo esse meu ponto P aqui, né, aqui eu lembro que eu falei que tinha um vetor. Eu imagino o meu vetor, a ponteira desse vetor, dado por esse x, y, ao variar o valor do t, eu vou desenhando a circunferência. Então, eu tenho uma chamada até de função vetorial. A gente chama aqui de parametrização da circunferência, mas é uma função vetorial. E essa minha função vetorial, eu posso chamar ela, por exemplo, de R, RT, porque aqui eu tinha o ponto P, lembra? Ponto P, ele era x e y. Ao começar a imaginar que esse T começa a mudar de valor, a variar, então o meu ponto P, ele vai ser não apenas um P, mas sim um R, né? Vai ser um R aqui, e no caso um R de T, que vai depender do T. E esse meu R de T, ele era formado por x, y, que a grosso modo seria a ponta desse vetor que está lá no ponto P.
mas que eu sei agora que o meu x é dado por essa expressão r cosseno t e o meu y r seno t. Olha só como é bonito, como as coisas começam a fazer sentido. Eu tenho agora que essa minha parametrização da minha circunferência é dado por essa relação bem aqui. Deixa eu marcar para você aqui, vamos marcar de azul. Essa relação bem aqui é a forma parametrizada. Entenda bem, se eu perguntasse para vós me ser, nesse exercício aqui, x à segunda mais y à segunda igual a 16, qual é a forma parametrizada da circunferência? Você coloca assim, r em função de t será, aí você coloca, isso aqui é como a gente coloca um vetor, pode ser um parêntese também. Aqui você vai ter r cosseno t, só que o r eu sei que vale 4, que a raiz quadrada é de 16. Então, no lugar do r, você coloca 4. 4 cosseno t. E o valor do y aqui é r seno t. E o meu r é o número 4. 4 seno t. É importante você saber que esse meu t aqui, vou colocar aqui, ele pertence ao intervalo de 0 a 2π. Eu estou considerando aqui que uma volta. Então, se eu estou considerando uma volta, esse meu t é a minha rotação. Esse meu t varia de 0 a 2π. Na verdade, poderia ser 0 a 4π, 0 a 6π, tá bom? Mas aqui eu dei um exemplo de uma possível parametrização. Eu queria que você anotasse que eu tenho uma questão para a gente resolver. Não esqueça, é importante você saber que a gente chegou nessa situação aqui, que a parametrização de uma circunferência tem a ver com essa relação x igual a r cosseno t e o y igual a r seno t. Não esqueça disso, que você vai se dar bem na questão. Show de bola? E o mais interessante é, em resumo, quando você olha para uma função vetorial, aqui eu tenho uma função vetorial. O que seria uma função vetorial? É uma função que tem o comportamento, tem a aparência de um vetor. Bem, aqui eu tenho o valor do x, do y e do z. Só que no caso, esses x, y, z, as chamadas componentes, são funções. O x aqui é a função, vou até anotar, ó. Nesse meu caso, o x aqui, ele vai ser o seno de t, porque ele é o primeiro. O meu y bem aqui é o cosseno de t, que é o segundo, anote isso aí. E o terceiro é o meu z, e o meu z aqui vale 2. Então, eu tenho x, tenho o y e tenho o valor do z. E ele quer determine a trajetória definida pela imagem da função. Como assim? Porque isso aqui tem um t, tem um parâmetro t, uma função vetorial, né? Você joga um valor do t e vai surgir lá um vetor. E esse vetor vai estar no espaço, porque eu tenho x, um y e um z. E aí esse vetor vai desenhar uma determinada curva. Que curva é essa? É isso que ele quer saber, né? Que curva é essa que o meu vetor vai desenhar? Primeiramente, eu gostaria que você olhasse apenas para o x e o y. A jogar essa questão é você olhar para o x e para o y aqui. Quando você olha para o x, para o y, você olha... Mura, essa paradinha aqui está jogando nesse time aqui, ó. Vai ficar r cosseno t, r... mas está invertido aqui, professor. Na verdade, não vai importar, que vai ter a ver com uma circunferência também. Tá bom? Nesse caso aqui, o autor colocou o seno aqui na frente. Aí o cara logo fica bugado. Não vai fazer nenhuma diferença. Eu queria até que você lembrasse, por exemplo, olhando para cá, que não está aparecendo R. Se não está aparecendo R, sabe quanto vale? Vale 1. Matei a questão. Sabe o que eu gostaria que você entendesse? Olhando para o x e o y, eu tenho aqui uma circunferência de centro 0, 0 e raio igual a 1. Centro 0, 0, porque é aquela história, né? Se for x, um r cosseno t e um y, r seno t, e você sabe até agora que pode ser invertido também, vai dar no mesmo, e aí você tem esse esquema bem aqui.
Uma outra maneira, porque você pode estar bugado. Não, não posso inverter, não. Meu professor falou que é nessa ordem. Tem uma fórmula que nós estudamos bastante em trigonometria, que você tem que saber, você faz parte da área de exatas agora, é a chamada fórmula fundamental da trigonometria. Mura, você pode te recordar? Eu não me lembro que fórmula fundamental é essa. A fórmula fundamental, ela diz o seguinte, que seno de alguém é elevado à segunda, mais cosseno desse mesmo cara elevado à segunda é igual a 1. Essa é a chamada fórmula fundamental. Seno à segunda mais cosseno à segunda vale 1. Se no lugar do seno você colocar o valor que é o x, então vai ficar x elevado à segunda. Se no lugar do cosseno você colocar o valor dele, que no caso é o valor do y, vai ficar y à segunda e bem aqui igual a 1. Opa, 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 pelo poder da fé, nós comentamos isso aqui. Comentamos que isso aqui representa a equação reduzida de uma circunferência de centro 0, 0 e raio a raiz quadrada de 1, que vale 1. Então, aqui eu sei que eu tenho uma circunferência onde o centro dela vale 0, 0 e o raio é o número 1. Então, anote aí, ó, centro 0, 0, né? 0, 0, ó, centro da minha circunferência 0, 0 e raio igual a 1. Nem precisava fazer tudo isso, né? Eu estou fazendo aqui pela nossa amizade, porque era para ter feito direto. Olhou para cá, seno, cosseno. Ah, já sei, isso aqui é uma circunferência. Ah, toda vez eu posso afirmar que é uma circunferência se aparecer seno, cosseno, então cosseno e seno? Em verdade, sim. Só tem uma observação, que esse número da frente tem que ser o mesmo, viu? Aqui tem o número 1 subtendido, aqui também o número 1 na frente subtendido. Tem que ser o mesmo valor. Se for diferente, não é circunferência. Aí é uma outra aula para a gente conversar, tá bom? Mas tem a ver com elipse, né? A gente vai chegar nesse ponto lá. Aqui o raio é raiz quadrada de 1, que vale 1. E agora alguém pergunta assim, mas e esse 2, professor, não importa? Importa sim. Porque quando eu olhei para o x e o y, eu estou dizendo que isso aqui é uma circunferência no plano xy, no espaço bidimensional. Só que eu tenho x, y e z. E como é que eu vou entender? Como é que eu vou ter uma circunferência no espaço? Imagina só. Eu quero que você entenda que eu tinha bem aqui uma circunferência e a minha circunferência estava localizada lá no piso. Podemos pensar dessa maneira. Estava localizada no espaço bidimensional, no x e no y. Nesse caso, não é espaço bidimensional. Eu vou ter agora aqui, pega a visão. Eu vou ter agora aqui um espaço tridimensional. Né? Eu tenho um espaço, né? O espaço 3D, né? Não bi, o tridimensional. Aqui, ó, vou colocar eixo das abscissas. Aqui eu vou colocar a cota, esse é o nome. E bem aqui o eixo Y. Se você encontrar algum livro que chama diferente, inverte a posição X, não tem problema nenhum. Isso aí é uma questão de rotação. Então, por exemplo, aqui eu vou dizer que é o X, eixo das abscissas. Bem aqui o Y, eixo das ordenadas. Ah, tá, pode inverter, fique à vontade. E bem aqui eu tenho o meu Z. Esse Z é a minha cota, é como se fosse a altura. Te dei a dica. O Z é a altura. Quanto é que vale o Z bem aqui? Z é 2. Sabe o que eu quero que você entenda? Se fosse lá no piso, o piso, porque essa base aqui, o piso, o chão onde você está aí, é o espaço bidimensional, é o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Agora, quando você pega uma altura, você já tem o espaço tridimensional, nossa sala, por exemplo. Então, eu quero que você entenda que isso aqui é a minha circunferência lá no piso. Quando eu coloco um valor de Z igual a 2, eu estou dando uma altura, 2 unidades acima. Então, nesse caso, o meu desenho vai ser isso aqui, ó. Eu vou ter uma circunferência
2 unidades acima. Vamos ver se sai melhor o desenhinho. Hackear aqui para sair legal o desenho. Então tá aí. Imagina aqui vai ser o meu centro da minha circunferência. No caso, o centro, se fosse lá embaixo, o centro seria 0, 0. Só que agora o centro é 0, 0 e a altura 2. Está aqui a uma altura de 2 unidades. É isso que eu tenho. Então, aqui eu vou ter a nossa circunferência. E é só você entender uma jogada, né? E isso que as pessoas não entendem. Eu quero que você entenda. Pega essa visão. Lembra que eu falei que seria a ponteira do vetor desenhando? Às vezes o cara não enxerga isso. É como se você tivesse um vetor saindo da origem. Aí esse vetor bem aqui, está aqui, a ponta dele. Ele está desenhando essa nossa circunferência. Então, esse vetor aqui tem essa ponteira. O f de t aqui é a ponta do nosso vetor que você vai ter. Ao jogar um valor de t, você vai rotacionando e vai desenhando. Show de bola? Eu espero ter ajudado você. Se ajudou, comenta aí e compartilhe. Epa! Não vai embora, você gostou dessa videoaula? Você quer mais conteúdo? Quer aprender muito mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, divulgue e deixe aquele seu like aí que ajuda bastante. Se liga sempre aqui no nosso canal Rapidola.